Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Antes de continuar, eu quero convidar todos vocês a estarem me seguindo no segundo canal Bíblia Falada Mari Garcia e divulgando para os seus amigos, para que eles possam ler as Escrituras através da voz narrada. E dessa forma estarão sendo alimentados da Palavra de Deus, de um alimento vindo da parte do Senhor. Além disso, nós estamos lançando a plataforma Abba Play. Eu convido todos vocês a visitarem abaplay.com.br e acessarem esta plataforma, que não tem censura do sistema das redes sociais em cima dos conteúdos. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue ouvir aqui no YouTube ou em outras plataformas, nós estamos colocando com muita excelência vídeos, documentários, séries. Futuramente vamos ter filmes cristãos, vamos ter conteúdos infantis, todos em uma plataforma só, que o Senhor nos direcionou para que nós lançássemos, chamada Abba Play. Abba com 2 Bs. Play, play.com.br. Então eu te convido a estar acessando e fazendo parte desta família Abba Play. Muitos não têm interesse em estudar sobre os fins dos tempos, pois acreditam ser algo distante, ou que por muitos anos, diversas gerações, ansiaram pela volta de Cristo e nada aconteceu. Aconteceu a mesma coisa logo após a morte de Cristo. Aqueles que o acompanharam e ouviam falar dele com maior proximidade, com certeza tinham mais ansiedades quanto à vinda de Cristo. Eles achavam que os ensinamentos de Jesus eram para um tempo próximo ao deles. Quando olhamos para a nossa geração atual, enxergamos diversas características que mostram-nos que a Bíblia tem se cumprido. As profecias realmente acontecem. E algumas ainda não aconteceram, mas precisam acontecer. E então o Senhor nos chama a olhar para os sinais, entender coisas que já aconteceram. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Vamos falar sobre 4 aspectos e sinais que já se cumpriram e estão debaixo de nossos olhos. E está crescendo rapidamente, muito mais rápido do que nós possamos acompanhar. O primeiro aspecto, a primeira profecia, o primeiro sinal em que nós estamos vendo o cumprimento debaixo dos nossos olhos é a total mudança da sociedade. Quando lemos 2 Timóteo 3, versículo 1 em diante, diz assim: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. No tempo em que vivemos, estamos testemunhando um declínio moral e ético sem precedentes. As profecias mencionadas na Escritura não são apenas palavras antigas, mas são verdades sendo reveladas diante dos nossos olhos. Quando lemos esta passagem de 2 Timóteo, serve de um espelho refletindo o estado atual da nossa sociedade, onde os comportamentos e atitudes são totalmente descritos por Paulo e parecem saltar aos nossos olhos e se manifestar em nosso dia a dia, em nossas vidas. À medida que nos aproximamos nestas passagens bíblicas, torna-se evidente que estamos vivendo em tempos marcados de um total declínio da sociedade. Um egocentrismo. Esta geração eleva-se a si mesmo acima de todas as coisas. Sim,
Cada vez menos querem ter filhos porque, afinal de contas, dá trabalho. Sim. Cada vez menos querem seguir a vida com regras, porque regra dá trabalho. O importante é o total prazer individual, como se contemplar o prazer individual pudesse, a longo prazo, trazer alguma felicidade. Aí está o grande engano do inimigo com a sociedade de maneira geral. A sociedade atual incentiva-nos a amar a nós mesmos, promover incondicionalmente a ideia de que o amor próprio é a base de uma personalidade saudável. Porém, os 2 primeiros mandamentos de Deus são, como lemos em Mateus 22:36, amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e amar o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, antes de amar a nós mesmos, nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. E quando nós amamos a Deus, naturalmente nós nos abrimos para amar o que Ele fala que é o certo a fazer, e não o que o nosso coração enganoso declara que é o certo. Em segundo, nós amamos o próximo, quem está ao nosso lado. Isso nos torna misericordiosos, e não egoístas, e nem egocêntricos. Olhamos mais para a necessidade do outro, oramos pelo outro, intercedemos pelos outros, pela totalidade do mundo, de países, cidades, governos. E isso faz em nós uma mudança, que é a vontade de Deus. É desta forma que a igreja se prepara para a volta de Jesus. Vivemos em uma sociedade que aceita e celebra e até promove coisas que já foram consideradas más, todos os pecados aos olhos do Senhor. Além disso, esta profecia também fala sobre uma cultura de arrogância e orgulho, onde os indivíduos elogiam suas conquistas e status sem nenhuma humildade. Esta atitude não apenas distancia indivíduos uns dos outros, mas de Deus. Então, hoje é mais valorizado os elogios quanto ao seu status social do que atos de bondade e compaixão pelo próximo. O segundo aspecto ou profecia que está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos é o início das dores. Estamos vivendo no tempo das dores, um tempo predito com clareza profética e que detalha uma fase de um período marcado por uma série de eventos, e todos eles aumentando em frequência e intensidade debaixo dos nossos olhos, assim como dores de parto na mulher que está grávida. Quando falamos do tempo das dores, precisamos olhar para diversas fatias da sociedade e do mundo de maneira global. Dentre eles, nós vemos mudanças climáticas, desastres e fenômenos na natureza, além de fome, diferentes tipos de doenças espalhadas pelo mundo todo. Quando olhamos para os terremotos, nós percebemos que este fenômeno tem aumentado em frequência e intensidade, e serve também como uma ilustração desta profecia, se manifestando de maneira visível. Desde o início do século XX até o ano 2000, os dados sismológicos mostram um aumento acentuado tanto no número e na gravidade dos terremotos em todo o mundo. Essa tendência não é simplesmente simbólica, mas é apoiada em dados coletados e analisados da geologia. Quando olhamos mais além, percebemos o quanto o número de guerras e rumores de guerras tem aumentado. A Bíblia nos diz que nós ouviremos falar sobre essas coisas, mas que ainda não é o fim. Então nós sabemos que estamos apenas visualizando cumprimentos de sinais que aumentam em frequência e intensidade cada vez mais. Sem falar na fome espalhada em todo o mundo e cada vez mais o aumento dos alimentos dentro dos mercados, até aqui no Brasil, por diversos motivos, mas que na verdade o motivo inicial é um só: o cumprimento
das profecias bíblicas estão se cumprindo. Pestilências espalhadas por todo o mundo, e é significante nós notarmos como muitas delas são até anunciadas por homens. Isso porque estes homens são guiados por forças malignas. A terra cresce em desastres naturais, como se estivesse clamando por redenção. Quando os nossos olhos visualizam estas coisas, devemos estar alicerçados em Cristo, sabendo que a nossa esperança não é ancorada nas coisas deste mundo, mas nas promessas imutáveis de Deus, além de nos lembrar que Jesus está brevemente voltando. Evangelho de João 16, 21. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento, por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Em verdade lhes digo que o meu Pai dará a vocês o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Em terceiro lugar, um aspecto e um sinal debaixo dos nossos olhos que já está acontecendo é o aumento do conhecimento. Quando lemos Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz: Mas você, Daniel, guarde em segredo as palavras e cele o livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Existem muitas interpretações sobre este versículo. Alguns dizem que o conhecimento aumentará, referindo-se ao rápido avanço em processos tecnológicos. Outros dizem que haverá um aprofundamento nas Escrituras e na busca pelo conhecimento da palavra. Eu sugiro que ambos estão corretos. Enquanto conseguimos olhar, muitos homens hoje em dia, e globalistas, e homens com muito dinheiro, que estão liderando todo o campo da ciência e conhecimento humana, se auto-intitulando como os próprios deuses desta era. Também enxergamos que existem muitos outros que estão se aprofundando nas Escrituras, assim como vocês que estão aqui comigo, e principalmente em um Evangelho do Reino que fala sobre a volta de Cristo, o conhecimento sobre a volta de Jesus, sobre fenômenos escatológicos, ele precisa ser divulgado. Isso foi vontade do próprio Jesus, descrito nos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos. E existe uma urgência para que as pessoas se aprofundem nestas coisas, não mais com medo, mas com o intuito de preparação. Mesmo que você não acredite em uma doutrina pós-tribulacionista como eu, Jesus nos manda nos preparar como noiva, purificada e remida no sangue. E esta preparação, este enchimento das nossas lamparinas, também está ligado ao estudo das Escrituras Sagradas. Lembre-se que enquanto uma igreja apóstata cresce rumo ao conhecimento humano apenas, a igreja verdadeira e espiritual cresce rumo ao segundo derramar do Espírito Santo, a chuva seródia, descrita em Atos 2 e Joel 2. Ao mesmo tempo, Daniel também estava falando sobre o crescimento da inteligência artificial, todo tipo de internet, todo tipo de crescimento em conhecimento eletrônico. Hoje nós vemos a sociedade completamente modificada. As informações chegam num estalar de dedos em todos os cantos do mundo. Vivemos uma época de conhecimento incomparável e um grande avanço tecnológico. Ao longo dos últimos 3.000 anos, houveram mudanças significativas que interferem na forma como vivemos, trabalhamos, nos comunicamos. E então, nós também estamos envolvidos neste crescimento de conhecimento.
E precisamos tomar muita atenção para que este aumento de conhecimento tecnológico não nos retire a vontade de Deus, a essência do Senhor, o cumprimento da palavra de Deus pelas nossas vidas. As facilidades da vida, através do aumento do conhecimento, pode sim fazer com que nós esqueçamos cada vez mais que Deus é o provedor. É Ele que faz e pode todas as coisas em nossa vida. Em quarto lugar, um aspecto visível e um sinal visível que está acontecendo debaixo dos nossos olhos são o aumento dos escarnecedores. E o significado desta palavra são os zombadores de Cristo, aqueles que ridicularizam as coisas de Deus, se opõem ao Evangelho, e o papel deles se tornará cada vez mais pronunciado à medida que o fim se aproxima, à medida que nós nos aproximamos da última semana de Daniel. Estes são enviados de Satanás e nós precisamos continuar firmes e seguindo as Escrituras, mesmo quando nos deparamos com escarnecedores diante dos nossos olhos. Os escarnecedores, eles têm o espírito do anticristo e eles escolheram servir o seu próprio Deus. O anticristo ainda não chegou, mas o seu espírito já atua no mundo. 2 Pedro 3:3 fala sobre eles, tendo em conta antes de tudo que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Eles dirão o que houve com a promessa da sua vinda. Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada da água e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra, que agora existem, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Perceba como aqui o apóstolo Pedro está justamente falando sobre estes escarnecedores aumentando nos últimos dias e seguindo apenas as suas próprias paixões. E perceba como esses escarnecedores, eles sabem sobre Jesus, sobre a volta de Jesus. Eles falam mal do próprio Jesus e do próprio Deus. Eles poderiam não falar nada, não é mesmo? Mas me parece que eles conhecem alguma coisa da palavra, porque eles reclamam que Jesus não está voltando. Eles acham que a promessa descrita na Bíblia é balela. Pois é, mas o apóstolo Pedro continua dizendo que eles esquecem que o mundo foi destruído pelo dilúvio em Noé. Porém, no fim será destruído pelo fogo, e todos os ímpios passarão por este fogo. Isso aqui é para eles mesmos, para os escarnecedores. E nós devemos nos manter longe destes. Claro que você pode pregar o evangelho para os escarnecedores, mas se eles não te derem ouvido ou zombarem de você, afaste-se deles. Não vale a pena entregar pérola aos porcos. A palavra de Deus diz em Salmo 1, versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E então, você, cristão, se estiver vivendo junto dos escarnecedores, é melhor que se afaste e que eles possam enxergar Deus na sua vida através das suas atitudes. 2 Pedro 3:9 diz, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. No entanto, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor e a terra e tudo o que houver nela ficará exposta. Visto que tudo será destruído dessa forma, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam da maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Eu finalizo este vídeo pedindo para que vocês reflitam sobre algo. Se Jesus tivesse voltado há 10 anos atrás, será que você seria resgatado como noiva de Cristo? Ou há 2 anos atrás?
qual certeza nós temos da nossa salvação? Será que a pessoa que você está olhando hoje, que está no pecado, não era você? Antes de conhecer a Cristo? Por isso, que o nosso olhar seja sempre de misericórdia. Se você já está forte o bastante, dê bom testemunho, porém, cuide para não cair. Não existe um que não precise da misericórdia, da graça e do amor de Deus para prosseguir todos os dias. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, guia-nos e sê conosco nesta caminhada tão difícil, que é servir ao Senhor, carregar a cruz e olhar para o alto em todos os momentos de aflição de nossas vidas. Que o nosso socorro venha de Ti, Senhor, para todas as aflições, para todos os medos e dificuldades. Que o Senhor seja o autor e consumador da nossa fé. Que a obediência que o Senhor tanto almeja venha de dentro das nossas entranhas para Ti, Senhor. Perdoa os nossos pecados e hoje nos ajuda a testemunhar a Tua vontade nesta terra. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo vídeo.